Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar agora com Rodrigo Albuquerque, ele é médico veterinário e também é o sócio do Ricardo Reis, que esteve aqui no bloco passado, da empresa NF2R. Rodrigo Albuquerque, bom dia. Bom dia a todos em casa, é um prazer estar sempre aqui falando com você, Toninho. Rodrigo, você e o Ricardo são dois experts em pecuária. Vocês dão palestra em Brasil inteiro, inclusive vem vindo agora essa semana aí 2, 3 eventos aí importantes. E eu queria saber o seguinte, o que está acontecendo com a pecuária de corte, que eu venho falando também aqui, tanto no programa de TV quanto no rádio, que estava previsto essa queda da arroba do boi. Uma série de fatores está influenciando, mas eu gostaria de ouvir de você o que está acontecendo. Exato. O que a gente vem observando, Toninho, se a gente for listar uma série de fatores, realmente é o que você disse. É o que a gente chama de tempestade perfeita nesse momento, né? E no meio pecuário, diarreia bovina, tá? Ó, despencando. É o famoso dilurimento, né, Toninho? Dilurimento. Então, o que a gente observa? A gente observa que, do lado da oferta, a gente vinha com um padrão de oferta restrita, e vem com esse padrão de oferta restrita já há mais ou menos 1 ano e meio. Porém, neste momento, no final de safra, a gente está oferecendo ao mercado comprador, aos frigoríficos, uma oferta um pouco maior. Porque, veja bem, Toninho, você como pecuarista, você estava lá na sua fazenda com animais sendo recriados desde novembro. De novembro para cá, se o pecuarista observar, não teve nenhum mês de chuva normal aqui na nossa região, né? Teve janeiro, janeiro choveu bem e não foi normal porque choveu muito bem, e todos os outros meses a gente teve chuva abaixo da média. E o que aconteceu? Como as chuvas estancaram no final de março, o abril já foi seco realmente, bem mais seco do que o previsto, a perda de suporte das pastagens, ou seja, o pasto começou a abrir o bico, como a gente fala na prática. E aí o pecuarista teve que aliviar a pastagem. E para aliviar a pastagem tem que fazer venda, né? Segundo ponto, nesse mesmo tempo, quando se percebeu que os pastos não mais suportariam o gado que vinha sendo recriado ou engordado, veio um frio antecipado. E aí realmente o pecuarista sente o golpe. Coincidentemente, nesse mês de abril, a gente viveu com um dólar mais baixo. O volume de exportação caiu pela primeira vez no ano em relação aos números que vinham ocorrendo no primeiro trimestre. Então a gente houve uma melhora da oferta com uma diminuição do escoamento externo de carne. Então o frigorífico ficou nessa sinuca de bico e acabou pressionando o mercado físico. Agora com sucesso, já tinha tentado fazer em março e não tinha conseguido. Eu acho que o único que tem condição de guardar o boi gordo é o frigorífico. Justamente. Quer dizer, o pecuarista, você que está nos acompanhando, não tem condição. O boi chegou num ponto, ou você deixa ele emagrecer, ou você paga para ele ficar gordo. E não tem como você pegar ele ali e deixar ele bonitinho. Já o frigorífico tem. Exato. O frigorífico racha ele em vários pedaços, põe dentro da caixa e mete lá dentro da câmara fria. Exatamente. E aí ele vai guardar o seu boi gordo. Só que ele vai pagar o preço mais ou menos que ele achar legal. E não tem como segurar agora mais, né? Não tem. E uma coisa que é importante também, Toninho, o ano passado, a gente tem que lembrar que em junho de 2015 houve um ajuste de produção muito forte. Em torno de 45 a 50 plantas frigoríficas no Brasil foram fechadas. Foram fechadas, é verdade. Então o que acontece? O pessoal pode falar, Rodrigo, mas não tem uma enxurrada de boi tão grande. De fato que não tem. Mas um nível um pouco maior, com um universo de compradores menor, você consegue alongar escalas. Então, nesse momento, a gente está vendo agora, inicinho de maio, né? Nós estamos vendo escalas aqui para Goiás entre o dia 18 e o dia 20 de maio. Isso há meses a gente não via, né? Então, esse momento é um momento de pressão no mercado físico mesmo. Inclusive nós falamos hoje no programa que o frigorífico está tendo aí um retorno muito bom, né? Exato. Por quê? Porque agora ele tem condição de fazer um belo de um estoque, guardar muita carne, e você, pecuarista, infelizmente, se você não se planejou, não conseguiu enxergar isso aí, infelizmente dançou. Essa é a importância de se fazer uma gestão de risco, como o Ricardo falou no bloco anterior, né? Porque a gente falava muito isso. Em março,
quando o boi está em alta, vamos efetivando as vendas aos poucos, as vendas em conta-gotas, né? E para justamente quando chegar numa hora de baixa, em virtude de que o boi tem um tempo de prateleira reduzido, a gente tem que ficar mais calmo agora. Rodrigo, a gente vinha falando da situação do mercado pecuário, teve altos e baixos e agora a coisa parece que está ladeira abaixo. Está um momento bom de comprar, fazer reposição? Toninho, isso é um ponto importante. Toda vez que você tem uma crise, né, uma crise de preços, como a gente está vendo nesse momento agora, começam a aparecer oportunidades. Então a gente quer crer que quem tenha dinheiro, esteja líquido, quem tem condição de fazer investimentos, vai começar a aparecer oportunidade. Nesse primeiro momento, elas já estão começando a aparecer no gado mais zerado. É verdade. Porque o que acontece no gado mais zerado, Toninho? Você que está pensando em confinar, você deve estar nesse momento muito preocupado com os custos de milho, principalmente, os custos da engorda do boi. Então muita gente está desistindo de levar esse animal para o coxo e oferecendo esse animal para o mercado. Então, se a gente vê, o ano passado, o ágio da arroba do boi magro em relação ao boi gordo foi na faixa aí de 14% a 15%. Hoje a gente já vê esse ágio no mercado na faixa de 5% a 6%. Então, vão começar a aparecer oportunidades, por exemplo, no boi magro e provavelmente nas categorias mais novas, mais para frente um pouco. E não fica barato você manter um boi magro no pasto, né? Segurar ele também não, né? É uma dificuldade. Detalhe, né? Além de você ter um custo alto da arroba, porque o que acontece? Nessa época do ano, os ganhos de peso diminuem muito e você tem que aumentar a suplementação. Então você aumenta gasto e reduz a receita. Fica caro realmente. E além de que os pastos estão pressionados por questão de chuva, né? Eu comparo a situação atual de quem tem boi na fazenda da seguinte maneira: é igual você comprar um apartamento para você alugar. E aí você fica 1 mês sem alugar, 2 meses sem alugar, só que você tem que pagar taxa mínima de água, taxa mínima de luz, e você tem que pagar o condomínio. Exatamente. Entendeu? Então o condomínio de um boi hoje não é barato. Não é barato. Então você tem que prestar muita atenção e é aquilo que a gente vem falando no nosso programa toda semana: planejamento, gestão. E tem gente que fala: não, tocar uma fazenda é fácil. Fácil? Quero ver planejar agora, com a situação que nós estamos vivendo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Rodrigo. Qual é o futuro da nossa pecuária de corte daqui até o final do ano com essa situação que nós estamos vivendo? Política, econômica, desemprego total, muita gente aí sem dinheiro. Chega até o dia 10, 12 e ainda o pessoal tem um pouquinho de dinheiro porque recebeu. Mas depois do dia 10, 12 a coisa começa a despencar de novo. Exato, Toninho. A gente está vendo, o grande problema da pecuária de corte, na verdade, não é com ela. É com a economia onde ela está inserida. E cá entre nós, né, Toninho? E cá entre o nosso pessoal aí de casa, demorou até para essa crise atingir a gente de maneira mais cheia. Só que agora pegou, né? Exato. Então, a grande questão é a seguinte: quanto mais perto da ponta da cadeia, do consumidor, da dona de casa, pior está sendo para a pecuária de corte. Então, o que a gente prevê até o final do ano, Toninho? A gente deve passar agora um período de tempo, agora esse mês de maio, uma baixa da arroba, uma pressão no mercado físico, mas a gente está prevendo, Toninho, o seguinte: um hiato entre o final de oferta de animais de pasto e o início de oferta de animais de confinamento. Então, a gente não sabe precisar se é junho, se é julho, a arroba deve voltar. Então, a notícia, ela não é... A gente não está desanimado, não, mas tem que fazer muita conta não e ficar está desanimado, esperto. mas vamos ficar com o pé atrás, né? Os dois pés atrás e, de preferência, com a calculadora na mão. É verdade. Rodrigo Albuquerque, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu acho que foi muito boa, excelente. E eu espero aí ter você e o Ricardo mais vezes aqui no nosso programa, ok? A dupla sertaneja vai estar sempre a postos. Se Deus quiser. E se você quiser conversar com o Rodrigo, anota o e-mail dele: boicom20@gmail.com. boicom20@gmail.com. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: sucesso parece ser em grande parte uma questão de continuar depois que os outros desistiram. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo.